Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre liderança, gestão, pessoas e resiliência com Lázaro do Carmo. Lázaro do Carmo, também conhecido como Garoto de Ouro, renomado CEO, tem mais de 30 anos de gestão de empresas, iniciou sua jornada aos 21 anos, destacando-se como reestruturação e crescimento empresarial. Já foi presidente do Jequiti Cosmético, que levou o faturamento de 20 para 523 milhões, com MBA em marketing pela FGV e formação internacional. Lázaro é especialista em reinventar empresas e autor do best-seller, que está aqui comigo. O que importa é seu resultado. Atualmente ele lidera diversas empresas, membro de conselhos de importantes negócios e conselheiro do Febracis Coaching. Lázaro, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo, cara. Eu que agradeço. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. E aí, Léo? Cara, esse assunto vai ser bravo. Tiro porrada de bomba. Otimização me deixa maluco. Antes da gente começar, você tem um recado pra galera que acompanha o Growthcast, né? Tem um recado muito importante. Cara, vai aparecer aqui rapidinho na sua tela um QR Code, onde você vai poder experimentar a nossa ferramenta que a gente criou de prospecção com tecnologia IA, onde pode otimizar toda a sua produtividade na ponta de vendas. Testa, é gratuito, você vai poder iniciar ali na ponta de prospecção e aumentar seu resultado em vendas. Lázaro, sabe que assim, um dos grandes desafios, a gente trabalha com gestão também, né? Quando a gente fala de reestruturação, cara, e descobriu o que tá errado, né, mano? Porque é tanta engrenagem. E a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, que às vezes o empreendedor, o empresário, ele tem uma visão e que na matemática, cara, não funcionaria, né? Mas acaba funcionando. Agora, antes da gente descer nessa tua lógica de reestruturação, eu sei que você é mineiro, né? Eu comecei dando aula na PUC Minas, ali na Praça da Liberdade. Eu dou aula no MBA da PUC Rio Grande do Sul. É mesmo? Sou professor convidado deles desde 2017. Eu vou lá, gravo 14 aulas todo ano para eles. Que legal, que legal. Mas assim, cara, como é que começou a tua trajetória? Como é que você caiu nesse mundo de gestão, né? E até, cara, como é que você conseguiu ficar bom nesse negócio que é absurdamente desafiador, que é recuperar empresas? E eu tava brincando antes de começar a gravar que ele é o Rambo, né? Ele tá preparado pra selva, pra guerra, né? Cara, é assim, né? Mineiro de Belo Horizonte também, até os meus 22, 23 anos de idade, eu brinco, né? Eu era uma besta motivada. Eu sabia que eu ia ser alguma coisa, mas não tinha achado ainda. Por que? Você conhece a teoria da besta motivada? Não. É o cara que acha que sabe tudo, mas ele tem muita energia, mas no final ele sabe um pouco só de cada coisa, ou seja, não sabe nada. Entendeu? Tá cheio de gente que fala que é generalista, pra mim é uma besta motivada. Não sabe nada de nada, eu sou generalista. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa serve pra nada. Com 20 e poucos anos de idade, eu dedicava pra isso, mas, cara, não sabia até entrar como propagandista na indústria farmacêutica. Entrei como propagandista na indústria farmacêutica, na Sanofi, comecei a ver engrenagem, mecanismo, eu visitando médico, falava, cara, ser o propagandista não era o que eu queria pra minha vida, mas sabia que aquilo era um processo. Não, e era muito bem remunerado, né? Era, na época, era. Hoje em dia era bem remunerado. E eu venho de família classe média baixa, pra mim era uma grana importante. E aí, mas eu comecei naquele negócio, eu falei, cara, eu vou ser bom nisso que eu vou crescer. Pouco depois eu conheci um cara, né? Fui fazer uma apresentação lá na frente, eu era propagandista ainda, o presidente da empresa na época, o Hélio Anastácio, me viu falando, porque antes do propagandista eu tinha dado aula como professor, eu tinha uma facilidade de comunicação. E eu sempre fiz o seguinte, cara, vou compensar minhas incompetências com horas de dedicação e trabalho. Lei da vida. Se você é incompetente em alguma coisa, dedica mais hora que tu fica bom. O que eu fiz? Fiz isso, virei um puta propagandista, decorava tudo que era mecanismo de ação do medicamento e tal. Fui lá pra frente fazer a apresentação, o Hélio desceu, olhou pra mim e falou assim, garoto, o que tu quer segundo crescer, cara? Eu tô impressionado. Tu tem pouco tempo de empresa, demonstrou um conhecimento profundo aí. Eu falei, Hélio, quero ser presidente da empresa. Quero ser igual você, mas fica tranquilo que eu não vou querer seu lugar. Não, ele falou, nem pode, né? Tu tem 20 ou 50. Nunca, você não vai ter meu lugar. Mas, cara, tu tá no caminho certo. E esse cara, bicho, ele falou isso comigo no final de semana. 15 dias depois ele me matriculou. Eu falei com ele assim, ó, e eu não sou formado em administração, mas eu vou fazer administração, tá, Hélio? Ele riu e falou assim, não, o topo da pirâmide é gente culturalmente preparada, se você quer ser presidente, e que move gente. Gente que move gente, gente que tira o melhor de gente. Essa frase ficou para mim por resto da vida. Foi o Hélio que me disse. E para o topo da pirâmide. Então você vai estudar, mas o importante é você ser um grande líder e mover as pessoas. Que conhecimento, 8 a 12 horas por dia dentro da empresa, tu vai aprender mais que lá. Mas quando eu voltei, o Bai Sankil conversou comigo, já me chamando para fazer Fundação Getúlio Vargas em marketing, porque a empresa ia pagar.
Então a empresa fez aquela primeira aposta. Aí com isso eu falei, cara, agora é o seguinte, como eu ainda sou jovem e todo jovem é incompetente em algum momento da vida dele, não vamos achar que eu li 10 livros e eu sou o máximo, porque é sabedoria aprendida com conhecimento de terceiro. Isso é sabedoria rasa. Porque se nessa mesa aqui, todos nós demos, se eu der um tempo para você, um para mim, ele lê 10 livros, nossa sabedoria é igual. Ela é rasa. Ela não está experimentada. Eu tenho informação que virou conhecimento, mas para esse troço virar experiência, eu tenho que experimentar ela. Quando você é novo, você pode ter experiência de profundidade, mas não tem de longevidade. Então você sabe, mas você não tem aquele profundo conhecimento. E o que eu fazia? 12 horas por dia. Estudava pra caceta, trabalhava 24 horas por dia, queria ser o melhor. Se alguém falasse o fulano é o melhor, eu vou ter que ser igual a esse cara, eu tenho que ser melhor que esse cara. Então aí eu comecei a entender. Na Sanofi, eu virei gerente distrital, gerente regional, vim pra dentro da empresa, fui pra área de marketing e tal, fui aprender finanças, entendeu? Porque também não adianta. O cara fala, eu sou bom de venda, quer ser um diretor comercial. O diretor comercial tem que ser um bom financeiro, irmão. O cara que é bom de venda, ele tem que saber fazer conta, e muita. Não é vou vender e vou dar o desconto. Calma, quanto que tá sobrando na última linha por cada linha desse produto? Por que que eu tô oferecendo isso? Por que que eu tô chegando no meu limite de desconto? Então eu tinha essa filosofia. E esse negócio foi mexendo comigo, eu comecei a gostar dessa brincadeira. E aí, pela dedicação, o resultado ia aparecendo, as coisas deram certo. Mas não era porque eu era mais inteligente que os outros. Eu era muito mais dedicado e tentava usar estratégias de profundidade, táticas de profundidade, porque o tático dá mais resultado de curto prazo que o estratégico. Tático dá mais resultado do que o estratégico. Total. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o estratégia sem tática, você não tem implementação com primazia. Se você não tem implementação com primazia, nada funciona. Uma excelente estratégia, mal implementada é nada. Uma estratégia média, bem implementada, gera número. É o grande desafio quando a gente olha para o setor público, né? É que a janela de tempo dos caras é 4 anos. Esse é o lance. Eu tava falando com meu sogro é italiano, né? Uhum. Aí ele falou, cara, eu não me lembro agora, mas sei lá, eu acho que tem 20 anos de democracia e teve 67 presidentes. Tá errado esse número, mas é um número assim, é um presidente a cada ano. Ninguém consegue ficar mais de um ano. Aí ele fala assim, por um lado é bom que ninguém faz merda, né? Uhum. Porque se fez merda roda. É ruim que não termina o ciclo. E é ruim porque ninguém tem visão de longo prazo, né? O cara tem que ficar fazendo estratégia de curto prazo para se manter no poder. O que é visão de longo prazo para mim? É extremamente importante, porque eu preciso saber onde eu vou chegar. Mas eu não chego se eu não tiver uma visão de curto. Entende? Tem gente que fala assim, não, tem uma visão de conjunto e futuro maravilhosa. Bacana, no livre, irmão. Mas se a sua visão de curto e a execução de curto não for boa, você não chega no longo prazo. Tu tem que almoçar e jantar para depois cear no Natal. Tu não vai pensar na ceia de Natal se você não em janeiro. Jantar direito. Entendeu? É igual o cara, né? Ele fica preocupado de engordar entre Natal e Réveillon. Não, velho. Tu vai engordar porque tu fez merda o ano inteiro. Não é entre Natal e Réveillon. Natal e Réveillon você pode jacar à vontade. É o caso do business. O cara quer ser estratégico, ele quer ter visão de longo prazo, de conjunto e futuro. Mas a execução com primazia é ruim. Você não chega lá. Você naufraga. Você naufraga. Por isso que o tático é importante. Por isso que a execução com primazia é importante. Principalmente quando você quer gerar resultado de curto prazo. Lázaro, mas curto prazo não leva ninguém a nada. Sem curto você não chega no longo. Sem o curto prazo você não chega no longo. Curto prazo gera caixa. E é o caixa que sobrevive às empresas. Quando você quer reestruturar uma companhia, tu entra pensando no curto prazo. Para você chegar no longo. Já vi empresa quebrar. Porque dono só pensava em longo prazo, executivo. Visão, marca, branding. Brand sem venda não é nada. Ah, mas brand causa venda, promove venda. Mas se a venda for mal feita, com margem baixa, também destrói. Então, esse lance que é o diferencial quando você quer transformar uma empresa ruim em boa, boa e melhor ainda. E é por aí que eu comecei a me apaixonar com esse negócio. Eu comecei a falar também que tem muito pouca gente que tem essa profundidade no business. Porque a maioria das pessoas acha que se eu ler 10 autores de Harvard, eu sou foda em reestruturação. Você não sabe nada de reestruturação lendo 10 autores. Se você aplicar o que os 10 autores... É o que eu falei, um negócio que muita gente me xingou. Porque eu falei, um cara que lê 50 livros por ano, ele é um obeso cerebral. Se você lê 50 livros por ano, eu faço uma aposta com você. No final do ano, eu vou te perguntar o título de todos os livros de cabeça e você vai me falar o que tá no capítulo primeiro e no último do livro. Você não vai lembrar. Eu leio 10 por ano, 12. Às vezes eu não lembro. Eu não lembro. Você me pergunta e fala, é mesmo, hein? Puta, não lembro nem o nome do autor do livro mais. Outro dia me perguntaram que eu adoro o livro Outlier, já vi várias vezes. Eu esqueci o nome do autor. Eu falei, gente, peraí, eu não lembro o nome do autor, eu não lembrava. Então, é natural do ser humano se orgulhar pela quantidade de coisa e pelo volume da estratégia, mas está errado. Você tem que orgulhar pelo resultado que você gera, pelo legado que você promove no curto, no médio e no longo prazo. E como é que você conseguiu
chegou a CEO, e como é que você conseguiu fazer um resultado tipo do Jequiti? Sair de 20 para 500, foi quanto? Como é que... É de 20 para 523 quando eu Caraca, saí. como É que era assim, a faz isso? estratégia Em era quanto tempo? crescimento. A gente chegou nesse número com 4 anos e meio. Eu fiquei lá 7 anos, depois a gente Foi tentou mais do que reestruturar. dobrar Foi. por ano. Jequiti, a venda, é assim, quando a gente chegou lá, o foco sempre foi crescer. Uhum. Pouco preocupa com profitability. Mas apesar que eu dei lucro Jequiti em 2009, 2010, 2014, teve anos que ela flutuava. Mas por quê? Porque a ideia era crescer. Era um plano bem implementado, usando os recursos que você dispunha, e eu formei um time foda, meu irmão. Cara jovem, desesperado para fazer grana e tecnicamente preparado. E aí foi muito bom. E tinha o apoio do SBT, é óbvio, que no começo foi muito bom, depois já não era tão bom mais. Porque hoje, por exemplo, a Jequiti, o SBT, se você botar dinheiro só lá dentro, mídia é o seguinte, depois que você faz muito volume por muito tempo, vira paisagem. Você chega num ponto que você não sobe mais. Não, mas eu vou continuar fazendo isso. Não, você tem um número de televisões ligadas limitadas, você tem um número de audiência limitada, você tem um público limitado. Ou tu procura público diferente, Você fato bate no novo para topo ter ali. dinheiro novo, só você bate no topo. Tudo na vida. Cheguei aqui, se eu fizer as mesmas coisas que me trouxe até aqui, mesmo dinheiro. Para trazer até aqui, diferente. Não leva. Até aqui, diferente. Então, criatividade é um skill importante, não só para venda e para marketing, mas Agora, para fazer turnaround. Léo, você viu isso em tráfego, né? Quando você começou, responsável pelo time de marketing, quanto você investia por mês? 20, 30. Quanto você investe hoje? Quanto você investiu em novembro? Em dezembro? Dezembro, uns 400 mil. Chega uma hora que vai ficar difícil, E cara. aí? E não escala Não proporcional? escala proporcional, não é a mesma proporcionalidade. A dificuldade é muito maior. Até tava tendo um papo ontem sobre isso, com Ale, né? Uhum. Sobre abordagens diferentes nos criativos, né? Ele tava me explicando ali uma técnica que ele utiliza, que é para justamente fazer essa questão de pegar público diferente, às vezes até o mesmo público, só que com a ideia diferente, né? E aí a pessoa se atrai, se cadastra ali e reduz o custo. Cara, e isso funciona pro on e pro off, sabia? Não, eu quero cobrir... Tem gente que fala assim, outdoor não funciona mais, para algumas coisas funciona muito. Eu quero cobrir todos os outdoors da cidade, que eu vou continuar crescendo sempre. Tu vai fazer, tu vai ter um puff. Vai bater no platô. Vai bater no platô. Aí, meu irmão, ou tu muda, continua botando um pouquinho ali, que você não pode tirar tudo, ou tu não cresce mais, tu joga dinheiro fora. Aí você começa o quê? Ter o seu custo por investimento mais caro. Aí eu costumo falar o seguinte, que é o custo por criatividade. Custo de criatividade também você tem que medir ele, sabia? Como é que é isso? Custo por criatividade, eu tive uma ação criativa. Ela me levou a um patamar. Eu fiz certo investimento nela. Se eu continuar botando investimento nessa ação criativa, chega uma hora que ela não te leva para outro patamar. Eu cheguei no limite do meu custo por criatividade. Eu tenho que ser mais criativo do que eu era para chegar a dinheiro. Não é só dinheiro na criatividade. Aquilo que você fez há 5 anos atrás, por exemplo, no digital, que te trouxe X de dinheiro, você botar só dinheiro naquela criatividade, vai chegar uma hora que ela não cresce mais. Aí o custo de criatividade chegou no meu limite, eu tenho que criar uma nova criatividade para ter o custo dela. A mesma coisa que a gente faz de custo minuto, a gente faz custo por eficiência, a gente estava falando aqui mais cedo, né? Custo por head. Eu quero saber o meu faturamento por headcount. Eu falei, eu quero faturamento por headcount e quanto me custa 1 minuto do headcount, a hora do headcount, porque esse cara almoça, esse cara janta, esse cara vai para casa. Tem cara que ele é tão eficiente, ele gera tanto valor e tanta produtividade que 6 horas dele é melhor do que o outro com 12. Tem que buscar esse cara. Então, a eficiência por pessoa, por hora. Tem gente que fala, Lázaro, quanto você trabalha por dia? Tem dia que eu trabalho 14, tem dia que eu trabalho 6. Eu trabalho o necessário. Sempre o necessário. Se eu for incompetente em alguma coisa, eu tenho que dedicar mais horas. Se eu for menos incompetente em alguma coisa, se eu for mais eficiente, eu dedico menos horas. E tem coisas que eu preciso dedicar muito pouco. Tem coisas que eu preciso dedicar muito. Então não existe aquele negócio de, não, eu sou foda, trabalho 6 horas por dia, tenho liberdade e ganho muito dinheiro. Não existe, irmão. Entendeu? Não existe. A falácia do digital. Isso é a falácia do digital, entendeu? É papo para enganar as pessoas. Por quê? Porque você vai trabalhar o necessário para promover aquilo que você precisa. Quando é uma coisa nova, você é menos competente, você precisa trabalhar mais horas. Quando você é mais competente, precisa trabalhar menos horas. E a sua competência também não depende só de você. Depende do ambiente e do tempo aí fora. Se o mercado mudar, você sai de competente para incompetente. Se o sistema digital mudar, você sai de competente para incompetente. Eu sou o papa do digital. Hoje, amanhã você pode não ser. Amanhã muda a regra. Muda o jogo. E você vai ter que mudar a forma de pensar. Sabe entende como dá para medir tudo? O Tony Ash, CEO da Zapo, né? E a Zapo foi um puta casa de varejo comprado por 1 bi pela Amazon, e mesmo sendo um e-commerce de tênis, que você faz de sapato, você fala assim, cara, que 1 bi, né?
E ele falava o seguinte, ele falava que mais importante quando você vai jogar poker do que você ser um bom jogador, você escolher a mesa certa. Né? E a gente trouxe recentemente um brother meu, o Thiago Oliveira, que tá lá em Dubai agora, cara, tipo numa espécie de iFood que vende combustível. E ele tava contando que ele percebeu que quando a gente fala de escala, tinha uma empresa que vendia um software de gestão, cara, um esforço da porra pra crescer 1%, 0,5% ao mês. Uma outra, cara, uma zona, zero processo, mas produto, um mercado faminto crescendo 15%, 20% ao mês. E ele falou assim, se eu aplicasse essa eficiência aqui, o crescimento seria absurdo, mas os caras estão porrando tanto que eles nem se preocupam com a eficiência, né? Quando você está confortável, você esforça menos. O conforto numa empresa, conforto quer dizer dinheiro, ele gera miopia empresarial. É o seguinte, está tudo ótimo, você começa a ficar míope, você acha que você não vai ter problema nunca. Isso é verdade. Aí, você só vai descobrir que você tem quando ele aparece e quando ele tá grave. Porque quando ele tá leve, você acha que ainda tá tudo certo. Entendeu? E isso, com isso que você falou, é fato. Às vezes você pega um cara, gente, esse cara tem tanta oportunidade, mas ele não quer nem ver a oportunidade. Porque ele tá tão confortável com o dinheiro que ele gera, que se for pra gerar 50 milhões a mais, ele não quer. Ele tá tão confortável com isso, ele fala assim, puta, eu tenho que mudar a estrutura, fazer um monte de trabalho. Coisa. Pô, pra quê? Só que ele esquece que se essa roda girar, aquela eficiência pode ser o diferencial dele entre resultado positivo e negativo. Cara, tem um filme, tá disponível no Prime Video, tá? Blackberry. Não sei se você já viu. Acabou de lançar. Velho, assim, sensacional a história, porque, tipo, os caras da BlackBerry foram os primeiros caras a conseguir colocar um e-mail. Tu lembra a febre que era BlackBerry, né? Amigo, eu trabalhava lá e achava o máximo. Cara, eu sou de uma época que o fax era o máximo. Amigo, eu sentava na mesa, fazia o barulho. Eu falei, cara, esse papel tá saindo no Rio de Janeiro, que coisa incrível. Olha pra você ver, velho. Eu achava incrível esse negócio. E era. As empresas colocavam o fax, porque antes não era fax. Você fazia o pedido, botava no malote pelo correio, o cara enviava. Caraca. 3 dias depois o cara digitava. Aí quando entrou o fax, que você não enviava mais o malote, você ficava passando fax, aí depois o BlackBerry eu acho que foi tão disruptivo quanto o iPhone pro mundo empresarial. Porque o iPhone foi mais lazer. Não, mas é isso. BlackBerry pro mundo empresarial. Cara, e aí mostra assim, né? Eram 2 nerds, aí os caras trouxeram um CEO vendedor absurdo e aí o cara começou a porrar. Eles fizeram uma parceria com uma operadora de telecom. Você que é engenheiro de telecomunicação vai entender isso. Eles não conseguiam fazer mais de um celular se conectar à rede. Aí eles criaram um servidor e cada servidor se conectava com 500 celulares e foi disruptura porque todo mundo passou a ter um e-mail no celular. Só que aí chega em 2007. E aí tá todo mundo dentro da BlackBerry e eles vendo uma projeção na TV. Quem tá? Steve Jobs. Mostrando o iPhone. E aí o CEO fala assim, não, quem é que vai querer um celular sem tecla? 4 anos depois, os caras não existem mais. É isso, cara. E olha que eles foram muito disruptivos. Tá vendo o negócio do conforto? Exatamente. Entendeu? Exatamente como você falou. O cara foi o máximo, mas ninguém é. Todo mundo está. E as empresas também. Elas não são, elas estão. Agora, elas não são boas para sempre. Elas estão boas. Kodak. Nossa. BlackBerry. Porra, você tem uma série de outros. Cara, bota na cabeça. Você quer fazer um negócio ser longevo? Viva na zona de desconforto. Esquece zona. Grato sempre e conformado nunca. Quer fazer você melhorar na vida? Cara, você quer manter seu shape bacana por muitos anos. Viver na zona de desconforto. Porque se você ficar bacanão, você relaxa, começa a bombar pudim, então vai ficar ruim. A mesma coisa são as empresas. Mantenha-se conformado nunca, grato sempre. Segredo do sucesso de um CEO inconformado, por natureza. Agora, você fez uma reflexão, quando você estava falando da Jack T, que você falou lucro ou crescimento. Você acha que as duas coisas não andam juntas? Vamos colocar. Quando a gente for fazer um planejamento estratégico, velho, é melhor priorizar crescimento ou lucro? Eu sempre priorizo o lucro hoje, mas o dono decide. Você pode crescer com lucro, você pode crescer com muito lucro e você pode crescer sem lucro e ter lucro depois. Tem muito banco de investimento que fala o seguinte, meu irmão, ganha massa muscular, depois a gente volta à qualidade. Você só não dá prejuízo, fica no break-even e sai crescendo. É uma estratégia. Não tem nada de errado com ela. Depois eu conserto, porque é muito mais fácil eu fazer uma empresa da grande dar lucro do que uma pequena. Eu tenho muito espaço no SG&A, né? Despesas fixas, variáveis, a escala da compra, o poder de negociação com o fornecedor. É muito mais fácil eu fazer uma empresa que tem 1 bi de faturamento e que deve 500 milhões, metade da receita dá lucro, do que um cara que fatura 50 milhões e deve 30% da receita. O outro tem muito mais massa para queimar, eu tenho muito mais recurso para usar e eu tenho muito mais poder de fogo e negociação.
Então, tudo isso são escolhas. Pô, você está querendo fazer um grupo grande. Pô, eu vou abrir mão da minha margem lá embaixo, eu vou investir muito mais para o crescimento, eu vou preocupar menos com a taxa de retorno sobre esse investimento nesse momento, e depois eu viro. E são pessoas diferentes. Você tem que ter um time para fazer isso e outro time para trabalhar na época da escassez. Um time trabalha com austeridade, outro time trabalha com bonança. As pessoas nunca vão ser as mesmas no seu tipo de business. Geralmente, um cara que tem uma empresa extremamente confortável, extremamente lucrativa, voando, ele não quer um cara como o Lázaro lá dentro. Burrice. Eu poderia fazer crescer mais, mas ele não quer, porque eu vou mexer na cultura dele. Então, não tem estratégia errada. Tem momentos de empresa e tipos de investimento e tipo de investidor. Né? Tem tipo de investidor e tipo de investimento que é o seguinte: quero colher depois, quero ficar grande. A maioria dos bancos, quando faz um investimento numa empresa média, ele quer fazer ela ficar grande rápido. Depois que ela está muito grande, ele saneia e aí ele vende. Porque o múltiplo do EBITDA vai ser muito maior. E às vezes o negócio, o múltiplo do EBITDA fica melhor quando você tem mais share de mercado. Quando você é líder, você tem mais valor só por ter a liderança. Então são estratégias diferentes, são pontos de vista diferentes. Eu não aconselho nenhum pequeno empreendedor esquecer a última linha, esquecer o caixa dele, porque ele não tem recurso para bancar a falta de grana há muito tempo. Os bancos, geralmente, de investimento, têm durante algum momento. Apesar que agora está até mudando. Tem muito private equity que fala o seguinte: cara, mantém caixa lá embaixo, não vamos acabar com caixa não. Mas eu já vi histórias. Cara, vamos falar aqui, ó. Não sei nem se eu posso falar, mas da Fit, por exemplo, ela ficou negativa há quantos anos? Netshoes. Quantos anos? Não era porque eles eram incompetentes. Fazia parte da estratégia de crescimento. Mas sabe o que eu vejo, Lázaro? Principalmente no mercado de tecnologia, cara. Velho, num mercado onde a competitividade é mais agressiva e mais hostil, um movimento errado é o suficiente para o concorrente vir comprar. Entendeu? Você já deve ter visto isso muitas vezes, né? Ó, competitividade excessiva, desculpa. Competitividade excessiva gera comoditização. Por quê? Não, porque o mercado é tão competitivo e você quer ser melhor com o cara e tu vai investindo, tu vai queimando a margem, que é a proteção contra o idiota da empresa. Margem é a proteção contra o idiota da empresa. Quando você tem margem alta, você pode botar o idiota lá de CEO que ele não quebra a sua empresa. Ele tem que fazer muita merda para quebrar a empresa de margem alta. Agora, uma empresa de alta competição, como os e-commerces da vida, com margem baixa, gira baixa, sistema de fluxo de caixa nervoso. Rapaz, se você fizer uma besteira, tu fica no negativo e custa sair. Então, tu tem que ter um perfil de gente com um HD diferente, sabe? Então você tem que achar esses caras. A dificuldade que eu tenho na hora de formação de time. Cara, hoje eu estou em 6 conselhos de administração com o presidente do conselho Grupo Bom Pastor. E a gente tem perfil diferente. Eu tenho vagas nesses conselhos. E geralmente eu pego participação das empresas quando eu estou como presidente. A gente marca. Então eu quero que a empresa dê muito lucro. Porque eu não sou o presidente tradicional e não sou o conselheiro tradicional mesmo. Eu quero participação no dinheiro novo. Então tem que trazer gente. E é difícil você... Porque nunca o mesmo perfil que dá certo aqui vai dar certo aqui. Você tem que ter variação do time de acordo com a experiência anterior do cara, com a disposição dele para o risco e com a disposição dele de sacrificar a hora de trabalho dele até ele tornar eficiente e trabalhar menos. Porque quando você pega uma coisa nova, o começo, Lázaro, pego um desafio novo. Porra, por mais que eu tenha 35 anos de experiência, às vezes aquele seu negócio, a sua empresa tem um detalhe que eu desconheço, então eu vou ter que dedicar mais durante um tempo. Para aprender. Claro, aí depois a vida fica tranquila, mas é o começo. Você tem que ter isso. O problema é que as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem abdicar de nada. Agora me conta uma coisa. Você tem um playbook de quando você entra, fechou um deal de uma empresa que está caminhando para o buraco e você vai partir para a recuperação. Você tem um plano de 90 dias e o que você faz primeiro e como é que você prioriza as ações para recuperar um negócio que está indo pro buraco? Eu tenho uma metodologia, Lázaro do Carmo, que ela fica todinha armazenada aqui, velho. Eu só coloco ela para fora quando eu chamo o time. Vamos colocar que nós estamos assumindo o negócio agora. Eu vi um negócio que está assim. Uma empresa que está com a EBITDA 0-0, que é um lugar que eu gosto, porque você não está muito negativo, você está 0-0, e você dá uma analisada na margem, a margem está baixa, mas é porque você está negociando mal, ou porque você está errando desconto. Margem baixa tem 2 caminhos. Ou tu compra mal, ou tu está vendendo mal. Ou tu tem SG&A alto demais. Tudo isso é controlável. Normalmente, percentual, quanto que você aceita? Assim, quanto você acha bom de SG&A? Cada business é diferente. Tem uma regra. Não tem. Quem falar para vocês que tem uma regra padrão para custo de SG&A, para margem de contribuição, margem tal é boa, margem tal é ruim, depende do negócio, irmão. Commodity, margem de 20% é ótima. Cosmético, para mim, 40% é péssimo. Entendeu? Então, depende. Serviço,
40 é péssimo. EBITDA de serviço tem que ser acima de 30%. Abaixo de 30% tá ruim. Agora, uma indústria com 30% ela é maravilhosa. Então, tudo depende do segmento. E quanto mais segmento você tem experiência, isso é outra coisa também. Você não aprende livro. Você tem que pegar o DRE, indicador econômico da empresa, então, metodologia. Eu começo pelos indicadores econômicos, financeiros e contábeis. Eles têm que se falar. Uhum. Pego lá o DRE, pego o meu fluxo de caixa e pego o meu balanço da empresa. E vou ler as informações. E começo a analisar. Puta, aqui tem oportunidade no custo da mercadoria vendida. Ele está muito alto. Se o custo da mercadoria vendida está alto, eu tenho duas estratégias. Ou eu melhoro minha compra, ou eu diminuo o meu desconto. Mas para eu mexer no desconto, eu tenho que saber se eu estou precificado corretamente. E aí eu vou fazendo as análises. Bicho, isso vai fazendo um book, sentado com o time. Ó, tá. Já escolho o time antes. Pá. Tem um cara que acabou de virar meu sócio. Ele trabalhou comigo 20 anos, me abandonou, ficar uns 5 anos fora, voltou agora, tá comigo no outro negócio. A gente pega e começa a rabiscar, mapão. DRE da empresa aqui, vamos listando a oportunidade. Às vezes a lista de oportunidade chega a mais de 100 itens. 200 itens. Aí você entra lá pra dentro e começa. Aí vai mexer em gente. O cara tem o mesmo mindset meu. Ele está disposto a fazer mudança? Se o cara ficou lá dentro dessa empresa há 5 anos, ela com resultado ruim durante 5 anos, muito provavelmente Não. esse cara não tem esse mindset. Porque o cara que é bom pra caramba, se ele não promove a disrupção dele, ele vai embora. Ou então, às vezes, eu entendo, o cara já aconteceu. O cara tá na vida difícil, dificuldade, precisa do dinheiro, aí ele fica. Mas esse cara, quando eu começo a conversar com ele, você começa a ter um sentimento. Uma vez eu mandei o diretor financeiro embora, que eu cheguei perto dele e falei, foi a mesma coisa, fiz análise da empresa. Uhum. Nesse caso, eu fiz sozinho, porque eu não tinha levado meu time ainda. Topei o desafio, assinei, era uma multinacional, assinei o desafio. Fiquei em casa, DRE na mão de 5 anos. Oportunidade aqui, essa margem pro segmento tá baixo, o CMV tá alto, o SG&A, 35% de SG&A, para aquela empresa o ideal era uns 25%, aí eu já vou sabendo quantos milhões eu vou tirar na última linha, quanto que essa empresa vai dar de lucro no primeiro trimestre, porque, porra, um pedaço é meu, né? Então eu já fico engordando gordinho, já pensando, o que é que eu posso comprar com esse dinheiro? Isso aqui é mole. Eu vejo tudo isso antes de entrar. Aí eu fiz tudo isso, cheguei pro CFO, falei, cara, deixa eu te falar uma coisa para você, por que o nosso call center, porque tem negócios que exigem call center até hoje. Tem gente que acha que o digital surgiu, acabou o call center. Não, se completam. Por que o call center funciona até 6 horas? Ele falou, porque é caro depois das 18 horas é caro. Eu falei, tá, mas a maioria do perfil do nosso cliente trabalha, ele vai consumir nosso produto entre 6 e 21 horas, mas acho que você tinha que estender até 22, não, é 50% a mais de hora extra, mais adicional noturno, mais não sei o que de salubridade, e não, nós não vamos fazer isso, tal. Eu falei, cara, quanto custa não vender? Ele falou, aí é um problema seu, você que sabe, pra mim eu só sei que é caro, custa não vender, você que sabe. Na hora eu olhei pra cara dele e falei, perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Muito boa essa. Acabou, filho. Acabou, não falei, eu olhei pra cara dele assim, silêncio. Ele falou, eu falei alguma coisa errada? Eu falei, não, daí o certo e o errado também depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, você falou uma besteira da sua vida. Mas, se você continua acreditando nisso, claro, eu faço a conta, olha quanto gasta mais. Eu falei, a possibilidade de venda? Você testou? Não vou testar, só se vier uma ordem sua, seu chefe. Eu falei, beleza, saí da minha sala. Chamei a fulana, manda ele embora amanhã, vai. Não quero nem fazer, faço tudo, não quero nem ver. Não tem condição, velho. Mentalidade, entendeu? E isso tudo que eu tô dizendo é muito complexo. Às vezes, você que tá me ouvindo aí, do outro lado, me julga pelo que eu tô falando. Antes de julgar, tem que viver as experiências que eu vivi, aquilo que eu vivo e sentir minhas dores. E tomar as decisões que eu tomo. Aí depois você julga, porque é complexo. Às vezes eu tomo uma decisão em 5 minutos. Outro dia eu falei, eu testo a cultura num cafezinho. Faço a pergunta pro cara num cafezinho. Não, um CEO de verdade junta todo mundo numa sala. Se eu junto todo mundo numa sala, o cara se prepara uma semana para responder para mim. Se eu pego ele desprevenido no café, eu sei quem é ele, se esse cara é bom mesmo. Então, a incerteza, a surpresa, me prova se o cara é bom. Outro dia o cara falando, porque eu vi você no Joel, o cara falou que ele no cafezinho imprime a cultura, o CEO de verdade, junta o time, mobiliza. Se eu juntar o time, vai todo mundo preparado. E eu quero saber o que esse cara é pelado, de cueca. Pra ver se esse cara é bom. Eu não quero que ele prepare, o cara fica 15 dias preparando a apresentação pra mim, pra me enganar. Irmão, eu vou pegar no café, na hora do almoço, eu vou testar o cara 24 horas por dia para saber se ele tem competência para lutar na batalha comigo. É o dia inteiro perguntando. E uma palavra me mostra se o cara tem visão ou não tem visão. Lázaro, como é que aprende isso tudo? Não aprende, só vivendo, irmão.
É só vivendo, é profundidade e longevidade. Sabe que uma coisa que eu falo direto é o seguinte, o conhecimento ele tem 4 níveis, né? Primeiro nível é a ignorância inconsciente, é o que mais te fode, é aquilo que você não sabe, né? Então, você não sabe, você não estuda, você não melhora, você não evolui. Não, e aí é a besta motivada. É a besta motivada. Exatamente, esse é o besta motivado. Aí você descobre que você é burro, né? Aí você vira o ignorante consciente, porque agora você sabe que você não sabe. Você Né? já fez uma boa descoberta. Que é muito melhor que 90% da humanidade. Querido, eu sou ignorante num monte de coisa. Se eu for discutir neurologia com neurologista, eu sou uma anta. Agora, vem ele discutir gestão comigo, financeiro, compra, supply chain, discutir a cadeia produtiva. Então, tudo tem disso, você tá certo. E acontece, você começou a ler lá 50 livros, aí você vira... Você tem um conhecimento consciente, que você tem que se esforçar pra cacete pra fazer aquele negócio. Você aprendeu a dirigir. Cara, você vai devagarzinho, olha pro lado e tal. E tem um nível que você tá descrevendo agora, que é aquele mecânico que ele fala, cara, vira aí a ignição. Carburador. Exato. É isso. E isso precisa de tempo, irmão. Não dá pra fazer no curto prazo, irmão. O cara aqui, a curva tá lá na frente. Ele sabendo do ângulo, ele sabe que ele tem que frear X tempo antes, tal, fazer aquilo tudo. Por exemplo, eu sempre gostei de moto de velocidade. Né, cara? E o segredo de você fazer uma curva rápida não é você acelerar muito, é você fazer as entradas certas na curva, tudo bonitinho. Porque é isso. Isso só precisa de prática. A vida, a gestão precisa de prática. Outro dia eu falo isso pra caralho, eu vi um cara falando que ele é o número 1 da cultura no Brasil, e o cara deve ter 30 anos. Não dá tempo pra ele ser o número 1. Só se for a mãe dele que elegeu ele. Falou na internet. A mãe elegeu. Não tem condição, irmão. E os papas aí? Entendeu? Da cultura, da marca, o outro eu sou o número 1 do brand, ele esqueceu da Ana Couto, ele esqueceu do Nizam Guanhães, ele esqueceu do Washington Oliveira. Me desculpe, irmão. Não dá tempo. Ah, não, mas eu sou muito estudioso. Todos esses caras, né? Eu sou muito estudioso, todos são. Ah, eu sou estudioso, é obrigação. Você tá dentro de 2 tipos de gente no mundo, esforçado e vagabundo. Entendeu? Obrigação ser esforçado, obrigação ser estudioso, obrigação ler muito, obrigação você ter dedicação. E o talento e a dedicação acima de média faz a diferença. Nas empresas é igual. A dedicação acima da média vai fazer a diferença. Agora, Lázaro, a galera que tá ouvindo a gente, né? A galera que acompanha a Growth e tal, são empreendedores médios e todos eles têm muita dor de cultura. Inclusive, o nosso próximo encontro do High Growth, uma pena que a gente não se conheceu antes, quero te convidar um dia para estar com a gente no High Growth, é sobre gestão e cultura. No último a gente trouxe o Bernardinho amassou a galera, o pessoal saiu de lá demitindo tudo, um monstro embora e tal, a gente mandou embora o filho. Outro dia um cara criticando ele também, eu falei, vai viver o que ele viveu para você falar isso, irmão. O cara foi o número 1, esse pode falar, fui o número 1. Como técnico de seleção de vôlei. Não, e ele falava o seguinte, que a discussão dele... Ele pode falar. E ele falava que a discussão dele com o filho, domingo tava no Fantástico, né? Porque era isso, né, cara? É isso, velho. Mas, cara, que dica você daria, primeiro, pra eu entender que eu tenho um problema de cultura, e segundo, com que velocidade eu vou demitir? Então vamos falar o seguinte, a gente fala assim, como é que eu entendo se eu tenho um problema de cultura? Se você tá com resultado ruim, sua cultura é ruim. Simplesmente assim. Não, minha cultura é ótima, mas eu não cheguei lá. Mentira. Porque cultura também tem tempo para você implementar. Então, no processo que você vai colocando uma cultura de resultado, que as pessoas acham que cultura é missão, visão e valores, ou planejamento estratégico executado. Não, vai muito além. Cultura é a capacidade que a sua empresa, de uma forma geral, tem para executar as coisas para te levar no objetivo que você quer. Ela faz o papel de implementadora do negócio. A cultura é que mobiliza, é que implementa, é que dá prazer do cara falar assim, cara, essa cultura é minha, esse fit cultural eu tenho. Porque também tem gente muito boa, mas não vai se encaixar em determinadas empresas, em determinadas culturas. Por isso que você tem gente para empresa de estresse, você tem gente para empresa de bonança, você tem gente para empresa que quer crescer e você tem gente para empresa que quer gerar lucro no curto prazo. Então, a dica que eu dou pro pequeno empreendedor é assim, se você tá com resultado ruim, cara, de alguma forma, a sua cultura tá ruim. Ah, Lázaro, mas não tem como ter cultura. Eu tenho 5 funcionários, tem. Você e mais um tem que ter cultura. Você tem que ter cultura de não procrastinação para você dar certo. O Lázaro funciona na agenda cheia. Eu tenho que ter gente. Fernando não tá aqui, ó, meu assessor ajuda a cuidar da agenda. Eu tenho a Letícia, eu tenho mais uma galera. Cada empresa tem alguém. E quando a minha agenda, ela tá casadinha, uma coisa 15 minutos depois da outra, eu chego no final do dia, eu fiz um montão de coisa. Quando a minha agenda tem 2 compromissos, eu chego no final do dia, eu fui ocupado e não fui produtivo. Perfeito. Gente, pressão funciona. Tensão não. Quando eu tô com a agenda cheia, eu tô preparado para cumprir meus compromissos, aquilo é minha rotina, eu tô organizado, isso é cultura, sabia?
uma agenda bem feita para cada membro da sua equipe faz parte da cultura de execução. Você tem cultura de execução, você tem cultura de pensar, e por isso que eu falo que é muito complexo o lance da cultura. Que você precisa ter uma visão do negócio todo para poder você fazer andar. Primeira coisa, empresa pequena. Tá ruim o resultado, a cultura tá ruim. A empresa grande, às vezes a cultura é ruim, mas o resultado ainda fica durante um bom tempo, porque ela tem produtos tão bons e com margem tão boas que a cultura demora a destruir o resultado. Entendeu? Mas empresa pequena não, irmão. Empresa pequena, se você não tem um vendedor câncer, você tem alguma coisa lá dentro, rapidinho sua venda cai. Então o conselho que eu dou é o seguinte, olha pro seu resultado. Se o resultado tá ruim, você tem que mudar alguma coisa. Pensa, não, o resultado tá ruim, mas eu vou continuar acelerando que vai dar. Não, tu vai bater a cabeça no muro. Resultado tá ruim, você tem que fazer mudança. Qual mudança? Você, com mais gente inteligente junta, você vai descobrir. Mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Porque quanto menor a empresa, mais rápido ela quebra. Tá? Quanto menor caixa, menos caixa tem, mais rápido você quebra. E como é que você faz esse turnaround na cultura, velho? Tipo, demite, tipo assim, aquele conceito lá do Jack Welch, 70, 20, 10, o que você faz? E também tem o desafio da contratação de novas pessoas. Eu sou Como fã é do que Jack Welch, você sabe? faz com isso? Eu sou fã do Jack Welch, né? Tem também. gente que odeia, mas eu sou fã. Não, tá desatualizado. Porra não faz nenhuma. porra nenhuma. Nada. Só tá desatualizado porque morreu, rapaz. Entendeu? Aí desatualizou. Entendeu? O cara morreu, porque senão E aí, ele tava aí. Pra quem não sabe o que eu tô falando, o Jack Welch, ele tinha uma cultura na GE, um CEO histórico, o Peter Drucker falou que foi o CEO do século. Do século mesmo, na minha opinião também. Ele defende que toda empresa você tem que ter os 70, 20, 10. 70% são os caras que você mantém. É a galera mediana ali que você não vai promover. E que também gera pouco dano. E que gera pouco dano, né? 10% você vai promover, são os caras que você vai reconhecer. E 20% você vai chegar pros teus líderes, pros teus diretores e falar, eu quero 20% fora. E a única coisa que eu mudo do Jack Welch é que dependendo da situação da empresa, esses parâmetros mudam. Vamos colocar o seguinte, você falou uma coisa certa. Geralmente a culpa da empresa tá ruim não é da gestão baixa e do operacional, não é. Ela tá da gestão sênior para cima. 90% do resultado. É claro, se a base está fazendo mal, é porque o comando não está claro ou o comando é ruim. Não tem outro jeito. Então, gente, às vezes o Lázaro está demitindo as pessoas, tadinho do pobre funcionário. O pobre funcionário geralmente não perde o emprego. Quem perde o emprego é o ser pensante. E que muitos deles, quando pensam, fede. Entendeu? Porque o cara lê 50 livros e ele acha que o que está escrito ali é o máximo. Só que o que está escrito ali foi escrito por um ser humano, geralmente acadêmico, que nunca fez gestão no dia a dia, que nunca sofreu o efeito colateral da empresa, mas ele leu 20 livros e construiu mais um. Então, o cara segue aquilo, então é um ser pensante, mas quando ele pensa, fede. Então essa galera, geralmente quem perde emprego é a alta direção ou a gerência sênior. Porque se a base... Eu tenho uma empresa de 10 mil funcionários. Estou dando um exemplo. Tem 10 mil funcionários numa empresa. E eu tenho 12 diretores. De baixo eu tenho 200 gerentes sêniores. O problema, em 99% das vezes, está nessa galera aqui. Nos 200 e nos 12. Não nos 10 mil. 99% das vezes. O que o cara é agora, fala assim, eu vou ter que demitir 10 mil, se eu tiver de fazer enxugar um custo muito grande, e a culpa também é desses caras, porque saíram contratando um monte de gente sem precisar. Ele saiu contratando gente, aí causou um overhead na companhia, que é um excesso de cabeça na companhia, aí chega o cavaleiro do apocalipse e tem que mandar o pobre coitado embora. Mas a culpa não é do pobre coitado, é da liderança. A culpa sempre é do líder. Se um líder chegar perto de mim e falar comigo assim, não, o resultado foi ruim porque meu time tá péssimo, eu falei, quem contratou? Por que não mandou embora? Desculpa, a culpa é sua. Não. A estratégia não foi implementada pelo meu time. A culpa é sua. Você não teve a liderança adequada para fazer o time mover. Gente, o meu time está pouco eficiente. A direção está ruim, não está no rumo da eficiência. Porque a direção ela tem que te levar no caminho da eficiência. Então a culpa é do líder. Quando o Lázaro fala muito, manda a gente embora. Um dia eu comentei no pós-Joel, mandei 70 pessoas embora. Cara, o grupo Silvio Santos tinha 10 mil pessoas. Só a Jequiti tinha 800, mandar 70 não é nada, era quem importava o resto. Eu salvei o resto dos empregos. Entende? Então é isso. Não é mudar a cultura, não é chegar demitindo todo mundo. Mudar a cultura é demitir as pessoas que poderiam imprimir uma cultura positiva e por questão não sei qual, não imprime a cultura positiva. E é muito difícil mudar a cultura sem mudar a gente que está na liderança número 1. Convivendo com fracasso sem tomar atitude. Tá vendo como é que é diferente?
Muda o pensamento, é diferente, não é crueldade. Não tem lobo mau aqui, pelo contrário, tem salvador da pátria, irmão. Já vão falar que eu sou arrogante. Mas tudo bem, mas é o fato. É assim que a vida mostra. E com essas passagens que você tem de restauração, deve ter uma galera que não gosta muito de você. Monte. Monte faz parte da vida. Então, o Léo, ele sai no pau toda hora com o RH, né? O RH ouvir esse podcast, a gente vai tomar porrada, porque ele abre vaga e aí vem candidatos que não estão alinhados, que o Léo é exigente pra cacete. Tem que ser, viu? Pô, aí volta assim, facilita o teste. Facilita Deixa mais o teste. tranquilo. Eu falei, cara, meu irmão, eu facilito o teste. Aí a pessoa vai passar, vai entrar, e quando chegar aqui, vai chegar ao mundo real. E aí não vai conseguir fazer. Cara, tem um pedaço que você fala do teu processo seletivo. Cara, conta um pouco isso e assim, pra você ver se o cara tá realmente com sangue no olho. No processo seletivo, conselho para todo mundo, pequeno, médio ou grande. Na hora de testar o cara, testa muito mais a mentalidade dele do que a capacidade técnica. Tem gente que fala o seguinte, não quer saber se ele usa HP, se ele usa computador, bota ele no curso, velho. Ele aprende. Ele aprende. Agora, se o cara tiver uma mentalidade ruim, você não ensina. Pau que nasce torto, morre torto. Entendeu? Tem gente que não adianta falar, eu já vivi isso na vida, eu já vi gente inteligente, conceitualmente boa, mas não gera transformação, porque no fundo a mentalidade dela não era para aquilo, ela estava simplesmente me testando. Então tem duas coisas que eu faço quando eu vou fazer um processo seletivo, tô falando pra aqui, turma, ó, pra galera que ganha muito. Eu ligo pro dono, na frente do cara. Você trabalhou na empresa, por que você saiu? Foi por vontade própria, tal, conta uma história. Não, porque houve a restauração. A restauração mandou 30% embora. Tá, tu tava nos 30% piores. Ninguém manda os melhores. Tudo bem, mas não tem problema. Às vezes tava na fase ruim da vida. Você tava na fase ruim da vida. Então, tudo bem. Não tem problema. Eu contrato o cara que teve a restauração e mandou 10% embora. Porque às vezes ele tava na fase ruim, às vezes ele tinha um problema com o chefe e tal. Né? Eu nunca fui mandado embora na minha vida. Eu sempre pedi demissão. Mas graças a Deus, às vezes, por quê? Porque eu via que não ia virar. Né? Até no casamento, casei 3 vezes, tudo na vida é treinamento, entendeu? Eu vi que não vai virar, pra que continuar, né? Então, eu faço o seguinte, ligo pro cara e pergunto ao cara, se o cara mentiu pra você, quando você fala, vou ligar pro seu chefe agora, me dá o telefone dele, ele fala, esqueci. Aí você fala, secretária, como é que é o nome dele mesmo? Tenta achar o telefone desse cara lá da empresa pra mim, vamos ficar aqui conversando até ela achar. Ela acha. Suando frio. Se o cara fala a verdade, é mesmo, vamos ligar, eu quero até saber o que ele pensa de mim. Entendeu? Eu já escutei uma vez uma pessoa, uma dona de empresa, falou para um headhunter assim, o headhunter me ligou. E eu fiquei positivamente surpreso com essa pessoa. Na realidade, ela era filha de um dono. O headhunter ligou para ela e falou assim, o que você acha do Lázaro? Ela falou, cara, tá fazendo muita falta. Eu e ele, pessoalmente, tínhamos um problema pessoal. A gente brigava muito. Tinha uma rixa, mas esse cara tá fazendo falta, esse cara é bom. Esse cara é o melhor cara que apareceu aqui pra gente durante esses anos todos que a gente trabalhou junto. Eu e ele, pessoalmente, nós tínhamos problemas, mas profissionalmente ele tá fazendo falta. Olha que maturidade. E eu não esperava isso, eu fiquei muito surpreso, fiquei feliz pra caramba. A pessoa me surpreendeu positivamente. Quase que eu liguei pra ela e falei, vou te dar um beijo. Porque assim, não que eu queria grana, mas pra ver o tanto que essa pessoa era madura profissionalmente. Porque ela colocou o critério competência na frente do emocional. Geralmente o ser humano faz o quê? Você é bom pra caramba, você trabalhou pra mim, mas eu não gosto de você, eu falo mal de você. Porque eu sou medíocre. O cara medíocre faz isso. Um cara que tá num outro nível, essa pessoa... ela, de uma hora para outra, ela me mostrou que profissionalmente ela subiu de nível. Muito mais do que quando a gente conviveu. A gente conviveu muitos anos e era difícil demais lidar. Mas ela foi para um outro nível. Parabéns, cara, eu fiquei feliz demais. Ela vai saber de quem eu tô falando. A pessoa vai saber de quem eu tô falando. E ela é uma pessoa super jovem, tal, herdeiro, tal. E ela falou pro headhunter, o headhunter me ligou, falou, olha, a pessoa falou isso de você. E eu falei, cara, que felicidade que eu tô. Não porque ela falou bem de mim, mas porque essa pessoa provou que ela está num nível de patamar de profissionalismo acima de muita gente. Principalmente para a idade dela, que é muito jovem. Aí os jovens vão falar assim, esse cara não respeita o jovem. Respeito pra caramba. Mas experiência é profundidade e longevidade. Quanto mais horas de voo você tem, melhor tu fica. Por que um piloto de caça tem que pilotar? Não tem jeito. E é o Malcolm, 10 mil horas. 10 mil horas. Aí por que o Ayrton Senna foi campeão novo? Mas ele começou com que idade? Nasceu pilotando. Então, é isso, eu acho. Aí o processo de entrevista é esse, eu ligo. E além de ligar, eu boto pressão no indivíduo, eu finjo de maluco com o cara.
Que às vezes o problema é que eu falei isso no podcast. Não, eu não vou exigir tanto como eu tô falando. Agora tá todo mundo treinado, né? Eu contei o segredo, né? Pô, fui falar. Mas eu usei o teu discurso numa entrevista, cara. Eu boto pressão, cara. Sábado, domingo, Você vai vou te ligar de noite. Vou te ligar de noite, sábado, domingo, feriado. Você não tem ponte, você não tem férias, sem nada. Se você der certo, toma pra mim. Eu sou maluco, hein, irmão? Eu já tenho cara de maluco, né? Entendeu? Aí eu falo, sou maluco, irmão. E aí tal. Mas sabe pra que isso, cara? É pra saber se a pessoa ela tá certa. Ninguém vai explorar ninguém. Até porque, se você começar a explorar demais, sai da pressão e vira tensão. Gente tensionada, espana, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem burnout. Aí você perdeu dinheiro. O cara inteligente, meu irmão, o capital intelectual bom, você tem que zelar dele. Você tem que cuidar do cara como se o cara botar na redoma, que é um bicho raro. É um ser divino. O cara com capital intelectual bom, treinado, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer as coisas, é um ser divino, uma divindade hoje em dia. Tu tem que rezar pra esse cara ficar contigo o melhor possível. E eu prefiro ficar com um cara desse 2 anos do que com um cara médio 20 anos, 10 anos. Eu prefiro ter um cara bom 2 anos comigo no projeto do que esse cara do meu lado 10 anos, mediano. O mediano, ele é bom pra bater o bumbo. Mas o cara pra ser o maestro, ele tem que ser foda. Cara, eu acho que o grande desafio hoje, Lázaro, é talento, mano. É cara, muito. porque assim, essa cultura, velho, do home office, essa cultura, cara, do oba-oba, do cara, Abraça a árvore. qualidade de vida. Abraça a árvore. Ai, vamos abraçar a árvore, todo mundo. Isso é foda. Cara, como é que resolve isso, cara? Eu mando embora, não fica comigo não. Nem contrato, velho. Nem contrato, é o tal do teste da seleção. E o faça pressão do mindset. O cara confunde qualidade de vida com ócio e trabalho com escravidão. O cara que confunde qualidade de vida com ócio, ele vai morrer pobre. Porque ele acha que ficar à toa é qualidade de vida. Qualidade de vida não é isso. E o cara que confunde trabalho com escravidão, eu brinco, eu promovo a libertação. Não vai trabalhar comigo. Na entrevista eu pego isso. Aí se o cara também, na entrevista ele foi bom ator. O currículo era bom. A referência foi boa, ele entra. Ele tem 90 dias para se provar, né? Que é o período de experiência. Às vezes não dá para se provar em 90 dias, às vezes tem que esperar um pouco mais. O cara fica 1 ano contigo. Por que às vezes Vocês comentaram o negócio, né? Facilita. Eu sou contra o facilitar, mas às vezes, por causa da falta do profissional no mercado, você abre mais você tem que ficar um pouquinho mais complacente com a estupidez. Se não tem outro, cara. Isso é uma dor, velho. Por isso, quando eu acho o cara certo, eu não economizo no capital intelectual e eu viro, por exemplo, cara, eu tenho, porra, o Emerson tá comigo agora aí nos projetos aí, eu chego perto dele e falo, queridão, dos meus X%, além do que você tá cobrando e tá ganhando, eu vou tirar do meu e vou dar pra você. Tem um projeto aí que eu falei com ele, meu irmão, eu tenho 10% do lucro do EBIT da empresa. 10. 100 milhões, 10 milhões é nosso. Tá? Vou te dar 33%. O cara olhou e falou, mas você tá tirando, tô tirando o meu. Agora se ferra, mas vamos fazer esse troço virar. Eu não tenho tempo mais para dedicar. Eu preciso de alguém comigo. E eu divido a minha riqueza para não reclamar de pobreza. Eu prefiro fazer o negócio virar. Outra coisa que é um erro, o cara fala assim, pro cara ganhar muito dinheiro, ele tem que ser só dono da empresa dele. Tá bom. O Rial, que teve aquele problema na Americana, já botou no Google quanto que ele ganhava como conselheiro do Santander? 60 milhões por ano. Caraca. Tem um monte de conselheiro aí que ganha 10, 20, 30 milhões por ano, mas aí é conselheiro de verdade. Não é aquele cara que faz um cursinho e senta lá e cobra 10 mil por mês pra ser conselheiro, 20 mil por mês pra ser conselheiro. Esse cara não é. É o cara de verdade, é igual o CEO. Não, o cara é CEO, tem um salário fixo por mês e não vai ficar rico. Você tá falando de qual CEO? Tá falando de Jack Welch? Não. Você tá falando de Sérgio Pedreiro? Prefácio do meu livro. Não. Entendeu? Você tá falando de um monte de cara que eu conheço. Por que eu não assumo empresa normal como presidente? Se você é dono de uma empresa normal, tradicional, você quer o lado do presidente, não põe lá, não vou. Porque você não vai poder me pagar. Porque eu custo caro. Porque quantas horas eu tive que dedicar para fazer isso? Então é isso. Então dá para fazer as coisas bem feitas. Dá para você ficar rico como empregado? Cara, eu faço uma lista. Eu tenho amigo que foi só empregado na vida, tem centenas de milhões no banco. E nunca foi dono de empresa, mas ele é o cara. O problema é que são exceções. Mas também empreendedor de sucesso é exceção, né? Quantas empresas fecham no Brasil por ano? Muitas. A estatística de que passa de 10 milhões, pouquíssimas. Então, tá vendo? Então, assim, é isso. Acho que o processo é esse.
Mas para a gente ter sucesso no nosso negócio, para você implementar a cultura da empresa, a cultura começa na contratação. Quer mudar o processo de cultura? Comece contratando bem. Tá? Aí você muda o processo de cultura depois com exercício diário, cultura exercício diário. Né? A metodologia do Lázaro, ela passa por mudança de cultura, mas para mudança de cultura, eu começo a pegar uma empresa, sempre fiz essa pergunta antes, né? Uhum. Qual que é a metodologia? Eletrocardiograma, que são indicadores econômicos financeiros, faço a lista dos itens que eu tenho que mexer, olho primeiro para dentro da empresa, para depois olhar para fora. Tem gente que já chega fazendo estratégia de crescimento. Não, eu não sei nem se eu posso crescer. Se eu não tenho fluxo de caixa livre suficiente para suportar o crescimento, eu não tenho que crescer. Porque crescer custa. Crescer tem que contratar mais gente. Dependendo da sua indústria, tem que contratar mais insumo, tem que ter mais máquina, tem que investir em capex. Você tem dinheiro? Não. Esse crescimento traz o dinheiro de curto prazo? Geralmente não. Geralmente tu gasta para depois receber. Você faz buraco. Aí tu faz buraco e às vezes você começa a pagar a taxa de juros alta porque o buraco foi grande, mais você esperava. A parte da sua margem está comprometida pela taxa de juros e aí você entra pro buraco. E aí que eu gosto de ganhar dinheiro. E sabe uma outra coisa que tem na cultura do brasileiro e que você, como um cara que olha para finança, com certeza olha para isso, é nível de alavancagem e endividamento. Né? Uhum. O empresário brasileiro, ele acha bonito ele falar, não tenho nenhuma dívida. Né? Tá errado. Né? É bom você trabalhar com dinheiro terceiro e pouco com seu dinheiro. Entendeu? Às vezes não é saudável você não ter dívida nenhuma. Entendeu? Mas até é dívida inteligente. Tem gente que fala assim, Lázaro, eu tenho 50 milhões de dívida, eu estou endividado. Se a sua empresa tiver um EBITDA de 5 milhões, tu tem 50 milhões de dívida, tu tá endividado. Uhum. Aí isso, por quê? Porque o banco nenhum vai te dar 10 anos para pagar. Então você é endividado. Não, Lázaro, eu tenho uma dívida de 20 milhões, o meu EBITDA é de 5, 4 vezes o EBITDA. Se a sua dívida for por 60 meses, você não está endividado. Se a sua dívida for de menos de 48 meses, de 4 anos, tu está endividado, porque dívida é capacidade de pagamento versus valor montante de dívida. E neste meio ainda tem uma análise chamada taxa de juros. Mas sempre é a minha capacidade de pagamento versus o volume e o tempo para pagar. Capacidade de pagamento, volume, tempo. E no meio está a taxa. Ah, mas a taxa é perigosa? Às vezes, cara, você não tem opção, você vai pegar 3% hoje, mas sua margem é de 60% e você está alongado. Eu prefiro ter uma taxa alta, alongada, que caiba no meu fluxo de caixa, do que ter uma taxa de 1% de uma forma que eu não posso pagar. Tá vendo como é que é diferente, meu irmão? Então, não existe esse negócio de você estar endividado. Você está endividado se a sua geração de caixa na linha do tempo não é capaz de pagar. Então, depende de empresa para empresa. Tem gente que fala assim, Lázaro, 2 vezes o EBITDA endividado? Não sei, depende do prazo de pagamento. Depende da taxa que tu paga. Depende se a empresa é capital aberto ou capital fechado, porque se a empresa for capital aberto e o endividamento estiver muito alto, o papel desvaloriza muito, entende? Uhum. Então, às vezes... Ah, Lázaro, peraí. Você está falando bobagem. Você tem estratégia para empresa de capital fechado e capital aberto? Capital aberto você tem interferência do mercado. Ação, capital fechado não. Capital fechado, é eu contra eu mesmo, eu posso correr mais risco. Capital aberto, eu tenho um monte de analista externo, um monte de investidor ativista atazanando minha vida que pode fazer a ação virar papel. Eu tenho que ser mais cauteloso. Entendeu? Então a estratégia depende do momento. Tem momento que eu tenho que ser austero porque o mercado está muito excessivo, tem momento que eu posso flexibilizar. Então, tudo e você só aprende isso que? Vivendo. Cara. Agora, você falou sobre olhar os principais indicadores, olhar a ponta ali de folha, impostos e tal, e fornecedor. Também. Fornecedor bom para mim é o que me dá qualidade, prazo de pagamento e margem. O resto vai a merda. Ai, não, mas eu tenho uma relação com ele, ótimo, eu tomo cerveja com ele todo dia, vou manter minha relação com ele. Mas ele não vai ser fornecer para mim. Fornecedor bom tem que me dar qualidade, prazo de pagamento, preço. Tá? E é isso. E concorrência, se possível, cada 6 meses. Ah, não, 1 vez por ano. Lázaro, mas eu trabalho com marcas que não tem concorrente. Aí, meu amigo, tu tá fudido, tem que jogar o jogo. Tem que estabelecer. Aí você vai ter que tirar da onde? Não do fornecedor. Você vai tirar do seu SG&A. Você vai tirar da sua questão, vai pagar o melhor imposto possível. Que pagar melhor imposto possível é pagar imposto, nunca é só negar. Um conselho que eu dou. Tem muito consultor, tem muito guru, tem muita gente que fala assim, se financia no imposto, tá errado. Tá errado. Você tá jogando no Brasil, tem que jogar o jogo do Brasil. Esquece isso. Você tem que pagar a taxa tributária certa, correta.
usar as ferramentas que a legislação permite, mas não tente se autofinanciar. Inclusive, você deixa de pagar... Você é dono de varejo. Você deixa de pagar imposto para abrir loja. Ah, eu não vou pagar imposto não para abrir loja. Isso é crime, irmão. Você está se financiando com o dinheiro do governo. Dinheiro da população. Então tá errado. Tá errado. Então, você tem que saber fazer esse jogo. Mas eu vou muito para a área de compras, eu olho controlar meu SG&A, de acordo com o segmento eu tenho parâmetros internos. Primeiro é o seguinte, eu vejo parâmetros de mercado. Mas aí eu falo assim, cara, dependendo da região, não adianta fazer benchmark, é outro erro. O cara fala, vou fazer benchmark em empresa tal, mas essa empresa está sediada em São Paulo, a sua está no Nordeste. Salário é diferente, reajuste sindical diferente, cultura diferente, o aluguel, o custo ocupacional diferente. Então, às vezes, você deixa de ser eficiente porque você está olhando uma empresa que tem um CTO muito mais caro do que o seu, porque ele está num local diferente. É burrice. O cara fala assim, não, tem que fazer benchmark aqui de tudo. A referência minha é o líder. Pera aí, quem é esse líder? Ele está na mesma situação geográfica que eu, ele tem as mesmas pessoas, ele tem um tamanho parecido, os fornecedores são parecidos. Puta, pode ser minha referência. Não tá. A referência é você contra você mesmo. Maior índice, por isso que eu meço a eficiência por minuto. Não só o headcount. E assim, o que você, ao longo de todas essas empresas que você recuperou, que você poderia dar assim, de final aqui pra galera? Cara, tô com um desafio, minha empresa não tá legal. Você já falou sobre cultura, já falou sobre o corta-custo, já falou sobre a ponta tributária, mas assim, o que você considera que é o tempero do Lázaro, cara, que fez mais diferença ou talvez o teu maior aprendizado nesse processo de recuperação de negócios? Gente apaixonada pelo verbo fazer. Se você perguntar ao Jorge Paulo Lema, vai ser a mesma coisa. Se você perguntar ao Abílio, vai ser a mesma coisa. Se você perguntar ao Flávio Augusto, vai ser a mesma coisa. Se você perguntar ao Michel Klein, vai ser a mesma coisa. Se você perguntar ao Helena Anastácio, vai ser a mesma coisa. Gente apaixonada pelo verbo fazer e que está disposta a construir algo. E sabe que para construir algo tem que ter algum sacrifício. Esse tipo de recurso é um recurso escasso. Capital intelectual. Nervoso, com apetite, ele é escasso. Esse não tem jeito. Lázaro, mas isso aí é demagogia, todo mundo fala isso, mas é a lei da vida, por isso todo mundo fala isso. Primeiro, não adianta eu fazer isso tudo, como eu te falei. Eu vou entrar, cortar SG&A, fixos variáveis, olhar CTO, olhar financeiro, olhar isso tudo, se eu não tiver gente boa para aplicar, se eu não tiver gente que me ajuda a me corrigir no meu erro, porque às vezes eu erro e eu adoro gente que pensa diferente, ou a gente com a minha mentalidade, pensando diferente, porque ela me torna mais inteligente. E gente inteligente. E que te peita, né, cara? Isso é bom, inteligente. Cara. Porque eu falo, cara, tô errado, me prova, vai, velho. Pode ser que eu tô errado. Tô míope. Posso ter ficado míope. A arrogância me fez ficar míope. Né? Você fala assim, cara, já acertei um monte de coisa, já errei um monte de outra, mas aí a prática fala assim, eu não vou ouvir esse cara. Me prova, pelo amor de Deus, me fala que eu tô errado. Puta, e já aconteceu várias vezes. Várias vezes. O cara fala, Lázaro, não vai dar certo. Cara, me prova aí. Por quê? Por causa disso. Se a gente tirar essa pessoa aqui, eu não tenho a pessoa nesse lugar, eu não posso exigir esse nível por um Maranhão. Não posso exigir esse nível de gente. Manaus. Porque o norte do Brasil é diferente do sudeste. Eu não posso botar esse nível de pressão nessa região do Brasil, porque essa região do Brasil não suporta. Aqui suporta. E se o cara vazar em merda de São Paulo, você tem 1 milhão de gente para você trabalhar. Nós estamos num lugar de 50 milhões de pessoas. No outro lado você está em 2. E aí? Então, você me prova, e às vezes, financeiramente, já aconteceu. Eu chegar e falar assim, ninguém lança produto com margem menos de 50. Aí o cara falou, pô, mas esse mercado aqui, ele é de XB. Só que a margem praticada, ele é 35, mas eu vou deixar de comer um pouquinho desse aqui, e eu tinha botado regra, ninguém tem menos de 50 lança nada. Por quê? Porque eu tava salvando a última linha. Aí chegou uma hora que eu falei assim, puta, é verdade, nossa margem já subiu aqui, era 40 e pouco, já tá beirando 50, porque quando você fala lança nada de 50, você tem produto de 40. Então você tem que ter um equilíbrio. Aí eu falei assim, pois é, mas se eu trouxer X milhões com margem de 30, isso vai me ajudar meu fluxo de caixa também. Então eu abro a sessão. E o cara me mostrou que ele falou assim, eu falei, cara, tá bom, mas em um ano, quanto que eu vou trazer de faturamento? Aí ele, se a gente fizer isso, calçado. Se eu fizer isso de promoção, se o produto tiver isso de qualidade, se o produto tiver essa faixa de preço, com essa margem, se eu usar a nossa distribuição de varejo, que já existe em tanta loja, eu garanto para você que só na colocação nós vamos colocar X mil unidades. É isso o faturamento, com essa margem. Só nessa, depois da colocação, nós temos a reposição, que eu tô falando que vai ser 30% da colocação, que é mais X mil unidades. Eu olhei e vai sobrar tanto, vamos fazer. E eu tinha dito não. O raciocínio era bom.
Fazia sentido. Fazia total sentido. Entende? Então é isso, cara. É gente com racional, gente com experiência, gente com vivência, gente que acorda todo dia de manhã pensando que tem que chegar no final do dia melhor do que aquele dia, pensando que ele tem que ele faz para ele botar dinheiro na empresa, porque é a empresa que sustenta a família dele, consequentemente ele está cuidando da família. Entendeu? Então é esse tipo de pensamento. E o teu modelo de remuneração para tua liderança normalmente é em cima de lucro, que você mexe nessa recompensa, porque Geralmente, frequentemente o cara ganha por faturamento, né? Meta de receita, né? Eu sou contra mexer para pagar por receita, mas é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Gestor tem que receber pelo lucro líquido. Agora, se você tentar botar meta de lucro líquido para vendedor, não vai dar certo, porque ele tem pouca influência. As pessoas que a decisão dela influencia o EBITDA da empresa, ela tem que ganhar pelo EBITDA. As pessoas que a decisão dela influencia no EBITDA e no lucro líquido, porque a diferença do EBITDA para o lucro líquido são as despesas extraoperacionais. Tem gente que se tomar uma decisão lá em cima vai afetar o extraoperacional. Me fez muito capex, pegou um dinheiro no banco e tal. Então, você vai premiar sempre na ponta final da produtividade. Alguns vão ganhar sobre EBITDA, alguns vão ganhar sobre venda e alguns vão ganhar sobre o lucro líquido, dependendo se a decisão dessa pessoa, aonde ela afeta. A Lázaro, mas o vendedor, se ele vender pouco, ele vai afetar tudo. Mas eu mando embora mais fácil e reponho mais fácil. O diretor comercial, eu não pago só pela venda. Diretor comercial, ele tem que ter KPIs como quanto menos desconto, mais ele ganha. Porque se ele está dando menos desconto, eu na empresa estou ganhando mais, então ele ganha mais. Quanto mais desconto, menos ele ganha. Ele tem que ter KPIs de lucratividade, porque ele tem que ajudar a formar preço. Porque ele vai olhar o mercado e vai me ajudar a formação de preço. Ele vai influenciar na compra. Um diretor comercial bom, ele tem que chegar para o comprador e falar, meu amigo, matéria-prima desse produto tem que ser tanto, porque esse produto não pode custar tanto, porque senão eu não vendo. O diretor comercial bom tem que influenciar na compra, porque ele é que baliza o mercado. Poucos fazem isso. Poucos acham que é só vender. Diretor comercial bom tem que se envolver no processo de compra de matéria-prima. Ele tem que falar, essa matéria-prima me faz vender esse produto, essa não. Tá vendo como é que o cara é mais completo? Esse é o cara. Que nem o diretor financeiro que tem que olhar para vendas, como você falou. Exatamente. Exatamente. Então, cara, é isso. Eu acho que a gente tem que achar essas pessoas com esse nível de amplitude de pensamento sobre gestão, esse nível de conhecimento sobre gestão. E isso a gente só aprende fazendo. Lázaro, cara, gratidão absurda. Esse bate-papo aqui, acho que tem que ouvir umas 3 vezes. Você que tá ouvindo aí, ó, já escuta mais 2, tá? Porque tem coisa que você não pegou. Quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser a tua ajuda, quem tem uma empresa precisando ser salva. Vai aí, vai nos canais de comunicação, né? O Lázaro, o Instagram do Lázaro, né? É @Lázaro do Carmo JR. Mas tem aí os canais oficiais aí das empresas, da Capital Upgrade, da Optimize Consulting, tem tudo por aí. Você vai achar o Lázaro em algum momento. Se for para ser, lembra daquele negócio? Eu não sou o cara que fica assim, venha trabalhar comigo. Não, cara. Eu seleciono meus clientes, entendeu? Não pode vir todo mundo que eu não consigo atender. E outra coisa, networking. Networking, quando é pensamento parecido, objetivo parecido, as coisas acontecem. Você não fica juntando 10 mil pessoas num lugar para fazer network, não. Aqueles que me interessam vão estar no meu ciclo de produtividade, de trabalho e de acontecimento. As coisas vão chegar, sem fazer muito esforço. Né? É isso aí. Eu acho assim, o Lázaro é fácil de achar, vai achar por aí, entendeu? Pelo menos aqueles que realmente interessam vão achar. Cara, gratidão. Nesse mundo aí do digital que a gente começou falando, onde aparece cada hora alguém falando uma groselha diferente sobre gestão, sobre método, cara, altíssimo nível, aprendi muito contigo. Tamo junto. Pra você que ficou até o final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelas, marca em seguir, assim você vai sempre notificado. Tira um print. E aí, o que a gente vai dar de bônus pra galera, Léo? Melhor que o print é ir lá no teu direct e mandar a palavra demanda infinita. Me manda demanda infinita direto no direct, thiago.th.reis.gm e pra conta. Isso aí. Pagar um presente.